Olá, alunos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Celso e sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula número 10 da matéria de ciências. Hoje nós vamos estudar sobre o uso da química. Quais são as transformações químicas, os tipos de transformações químicas que acontecem no nosso dia a dia. Nós veremos também, com objetivos mais específicos, as evidências das transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Vamos também conhecer a utilização das transformações químicas e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, através da nossa aula de hoje, nós veremos que no nosso dia a dia existem diversas transformações químicas e o principal local onde a gente vai ver isso é na cozinha da nossa casa. Existem outros lugares onde também são percebidas essas transformações químicas, mas o principal é na cozinha da nossa casa. Vamos lá. Então, a química é a ciência que estuda a composição, a estrutura das propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e a sua relação com a energia. Ou seja, a química vai ser aquilo que estudará a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo o que é composto por átomos. Os átomos são a base das coisas que existem no mundo. E esses átomos, conforme eles vão se unindo, eles vão compor a matéria. Essa matéria ela vai passar por processos, esses processos vão ser interações com outros átomos, com outra matéria, e isso vai ser resultado numa reação química. Essas reações químicas, elas estão presentes no nosso dia a dia e qualquer substância sólida, líquida ou gasosa vai estar sujeita a uma reação química. As transformações dos materiais, elas podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar nas características e nas suas propriedades. Ou seja, os materiais eles vão ser formados por átomos diferentes e isso vai influenciar no seu resultado. Ou seja, dependendo do átomo que forma o material, ele vai ser um sólido. Dependendo dos átomos que formam esse material, ele vai ser um líquido ou um gás. E a interação entre eles vai resultar numa composição diferente. Se eu pego, por exemplo, dois gases, eu posso resultar num líquido. Nós temos a água. A fórmula da água, H2O. Simples. Quando eu pego o hidrogênio, que é um gás, e eu misturo, eu faço ele passar por uma transformação, junto com o oxigênio, ele vai resultar na água. É a mesma água que nós tomamos na garrafinha, no bebedouro ou nas nossas residências. Algumas transformações químicas, elas podem alterar a composição original dos materiais, originando novos produtos. É isso que eu acabei de comentar com vocês. Quando nós misturamos substâncias diferentes, elas vão se alterar no final. E as transformações dos materiais podem ser divididas em dois grupos, transformações físicas e transformações químicas. Vamos ver um exemplo de transformação física e um exemplo de transformação química. Eu posso transformar um pedaço de madeira em pedaços de madeiras menores, se eu simplesmente cortá-los em pedaços menores. Ou seja, essa madeira diminuiu de tamanho. Foi uma transformação física que aconteceu com ela. Não deixou de ser madeira no final, só é uma madeira com tamanho menor. Agora, se eu coloco fogo nessa madeira, ela vai passar por um processo de transformação química. Por quê? Porque essa madeira, no final do processo de combustão, ela não vai ser mais madeira. Ela vai ser cinza, ela vai ser gás carbônico e ela vai ser calor. O calor foi liberado e também emitindo luz na natureza. Passou por uma transformação química esses materiais, porque o produto final não é mais o produto inicial. Ele mudou a propriedade das suas moléculas, mudou a propriedade dos seus átomos. São transformações
as transformações físicas são transformações que não alteram a composição da matéria. Elas podem ser de dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Vamos pensar numa transformação reversível. Você, em casa, colocou a água numa bandejinha e colocou ela no congelador. O que vai acontecer com essa água depois de algumas horas? Essa água vai congelar. O processo de congelar a água é uma transformação física. Ela mudou só de estado físico, mas ela continua sendo água. O que nós podemos fazer com essa água? Tirar do congelador, deixar em cima da mesa, esperar mais algumas horas e nós vamos perceber que essa água voltou a ser líquida. O gelo voltou a ser líquido. É uma transformação reversível, porque eu transformei ela em sólido e depois transformei ela em líquido de novo. Ela não teve alteração nenhuma. Agora, transformações físicas irreversíveis, um exemplo é quebrar um copo. Se você quebra um copo, você não vai conseguir montar o copo novamente. Por mais que você use uma cola e seja o mais cuidadoso possível, ele ainda vai ficar rachado. Você não vai conseguir ter uma total montagem, uma total cola daquele copo ali. Então, é uma transformação irreversível, certo? Transformações químicas são aquelas que alteram a composição dos materiais, produzindo um novo material com características distintas. Ou seja, eu misturei duas substâncias e originei uma nova. Vamos pensar preparando um suco. Você mistura o pacotinho do suco, o pozinho, junto com a água. Essa mistura são duas substâncias diferentes. Quando você mistura, você origina um novo produto. Esse novo produto vai ser o suco. Não tem como você retornar a ter os dois produtos, a água e o suco em sua plenitude. Mas você ainda tem alguns processos, algumas transformações químicas você consegue reverter. Todas as transformações químicas, elas podem provocar mudanças no cheiro, mudanças no sabor, na cor, liberar gases, calor ou emitir luz. Lembra do nosso exemplo lá com o pedaço de madeira? Esse pedaço de madeira a gente queimou. O que aconteceu? Emitiu luz, emitiu calor, emitiu um cheiro, que a gente consegue sentir o cheiro da madeira queimando. O sabor não experimentamos, mas se experimentasse antes, experimentasse depois, também iria notar uma diferença. E a cor também é visível a diferença na cor dos dois materiais, do antes e do depois. Existem várias maneiras diferentes de alterar a constituição de material. Esses processos podem ocorrer através da adição de substâncias, da ação mecânica, da ação de calor, da luz solar ou de uma corrente elétrica. Então, tem várias formas da gente alterar uma substância quimicamente. Nós podemos colocar fogo nela, então ela vai sofrer uma alteração de combustão, ela vai acabar queimando. Nós podemos colocar calor, que ela vai ter uma alteração dependendo da reação química que estiver acontecendo ali, vai acontecer uma reação. Ela pode emitir luz, enfim. O local ideal para testar isso, como eu já comentei anteriormente, é a cozinha de nossas casas. Quando nós misturamos diversos materiais, eles vão resultar num novo material que vai ser com um sabor diferente, que vai ter uma cor diferente, uma textura diferente, podendo até emitir cheiros diferentes. Nesse slide nós temos que a transformação química mais gostosa da nossa cozinha, o preparo de um bolo. Vejam que nós misturamos ovos, misturamos farinha, misturamos margarina, leite e o açúcar para originar um produto que é totalmente diferente desses materiais que foram misturados através da adição de calor. Nós experimentando esses materiais principais, esses primeiros materiais, eles vão ter um gosto diferente. Não sei se vocês já experimentaram um ovo cru ou experimentaram a farinha cru, o leite e depois experimentaram o bolo feito. Ele tem um gosto completamente diferente, ele tem um aroma, um cheiro totalmente diferente e a textura dos materiais também é diferente. Aí ocorreu uma transformação química
que fez com que esses materiais misturados dessem origem a um novo material com características totalmente diferentes da original. Outras transformações químicas que nós encontramos no nosso dia a dia, elas podem ser, por exemplo, a fotossíntese. Na fotossíntese você já vem estudando há muitos anos nas aulas de ciência lá no ensino fundamental. O que é a fotossíntese? Fotossíntese é a capacidade da planta de transformar luz, água, gás carbônico e sais minerais no açúcar. Essa transformação no açúcar vai acontecer graças à luz solar quando bate nas folhas verdes lá da planta. É uma transformação que, se você experimentar um sal, pode ser o nosso sal de cozinha, você vai perceber que ele tem um gosto. Se experimentar o gás carbônico é o que a gente expele na nossa respiração, durante o processo de respiração. E a gente vai perceber que o açúcar da planta é totalmente diferente, é algo que ela consegue tirar energia para ela e essa energia ela vai utilizar para crescer, ela vai utilizar para produzir frutos, que depois esses frutos vão ser dos mais diferentes sabores, açucarados ou amargos, enfim, são uma infinidade de sabores que tem nas frutas das plantas. E tudo isso ela produziu a partir dessa energia que ela fez com a fotossíntese. Outro exemplo que nós temos é a transformação química que ocorre por ação mecânica. O que é uma ação mecânica? A ação mecânica é de você exercer uma força, exercer um movimento. Num fósforo, nós conseguimos acender o fósforo graças a essa ação mecânica. Claro que existem substâncias ali no fósforo que elas são fundamentais para que ocorra essa combustão. Mas enfim, é graças à ação mecânica do fósforo riscando a caixinha aí que vai produzir a chama. Essa reação química, uma curiosidade, é que antigamente ela era toda presente na cabeça, no palito do fósforo. Então, se vocês verem um filme de faroeste, onde a pessoa pega a bota e risca o fósforo lá e acende o fósforo na bota, isso era possível antigamente porque todos os componentes químicos estavam presentes no palito de fósforo. Graças a muitos acidentes que aconteciam por conta disso, era só você aquecer um pouco o palito ali que ele já se inflamava, foi mudado. Eles mudaram colocando parte dos componentes das substâncias químicas no palito de fósforo e outra parte na caixinha. Então precisa ainda esquentar o palito de fósforo, mas precisa de um pouquinho das substâncias químicas que estão presentes ali na caixinha do palito para ele acender. Então não funciona mais nós pegar um palito hoje em dia, riscar em qualquer parede que ele vai acender. Precisa daquele componente químico que tem na caixinha. Outras transformações químicas que nós encontramos no nosso dia a dia são diversas. A digestão dos animais, a respiração celular dos seres vivos, a decomposição da matéria orgânica, o amadurecimento de um fruto. Então, tudo isso transforma a matéria. Vamos pensar na digestão. Hoje, no almoço, você comeu aquele feijão, aquele macarrão, aquele pedaço de carne. E o que vai acontecer com essa matéria que você está ingerindo? Vai passar por um processo de digestão. Outras substâncias químicas no nosso organismo, elas vão interagir com essa matéria que nós nos alimentamos e essa reação química vai liberar nutrientes. Esses nutrientes vão ser distribuídos na nossa corrente sanguínea, nas nossas células e quando eles chegarem nas células, vão realizar a respiração celular. Respiração celular é quando o açúcar que nós comemos entra na célula e lá na célula ele vai ser queimado, literalmente queimado. Essa queima vai resultar em energia que a nossa célula vai aproveitar para realizar as outras funções.
vai produzir uma proteína, vai produzir uma outra substância que ela vai acabar liberando no nosso organismo. Outro exemplo que nós temos é a decomposição. Agora, um pouquinho pesado para esse horário, mas imagine que um animal, ele se alimentou, fez a digestão dos materiais e ele precisou eliminar esses materiais. Então, através das fezes, ele acabou eliminando os restos da alimentação dele. Essas fezes de todos os animais do mundo, elas não podem ficar assim, sem mais nem menos, espalhadas na mata, ou enfim. Com o passar do tempo, existem micro-organismos e fungos, enfim, que vão realizar um processo de decomposição dessa matéria orgânica, dos restos alimentares, das fezes, enfim. E essa decomposição nada mais é do que transformar esses restos de matéria orgânica em nutrientes. Vão ser absorvidos pelo solo, vão ser absorvidos pela água, dissolvidos na água, voltam para as plantas e lá nas plantas eles vão se transformar em energia novamente e compor o restante da planta. O amadurecimento das frutas ocorre da mesma maneira. Essa matéria orgânica que a planta absorveu, ela vai transformar em seu organismo em açúcares ou numa fruta e vai fazer essa fruta amadurecer. Vai transformar em açúcares e esse açúcar vai acabar compondo o gosto daquela fruta, a coloração daquela fruta, enfim, vai transformar essa fruta. Lavoisier uma vez postulou que a seguinte lei, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, não tem como nós criarmos algo do nada. Nós precisamos ter um produto original e transformar esse produto em outro. Nós não podemos criar a matéria a partir do nada. Sempre vamos transformar ela. E também não podemos dizer que sumiu. Por exemplo, nós queimamos o nosso pedaço de madeira lá no fogão a lenha, e sumiu a matéria. Não, ela se transformou em outro tipo de matéria. Se transformou em gás, se transformou em cinza, se transformou em calor. Então a matéria se transforma, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre as transformações químicas. E eu espero que todos continuem estudando. Se tiver alguma dúvida, retorne o vídeo, assistam novamente e bons estudos!